Muito bem, agora sim. 8h30 em ponto. Uau! Que bom que vocês já estão aqui comigo. Fernando Brant, Felício. Quando eu consegui identificar aqui todo mundo, obrigada. Obrigada pela atenção. E hoje nós vamos repercutir a notícia dada pela Organização Mundial da Saúde, junto com o neurologista Leandro Teles. Assim que ele aparecer aqui, ele já vai dividir a tela conosco para a gente poder falar sobre esse tema. Obrigada, Jefferson. Muita gente hoje comentando, né, que quando me viu, aliás, quando me viu não, né, quando viu a notícia, estava olhando aqui se o doutor Leandro já estava pedindo a solicitação, mas ainda não. Doutor Leandro, me dá um alô, tá? Hoje muitas pessoas mandaram mensagem para mim, dizendo que lembraram do meu caso, lembraram da história com a notícia que encerrou o Bom Dia Brasil. O curioso é que o Bom Dia Brasil sempre foi um jornal que eu admirei demais. E de todos os jornais que eu fazia na casa, além do Hora 1, em que eu tinha uma troca fabulosa com a Mona Lisa, e de todos os outros também que eu acabava fazendo, o Bom Dia Brasil eu sempre tive uma grande paixão. Sabe, eu adorava falar bom dia. Então fiquei muito feliz na hora que eu vi essa notícia sendo anunciada pelo Rodrigo, que é um repórter incrível, autor do livro sobre os meninos da caverna. Lembra aquele caso dos meninos que ficaram presos, né, por 10 dias? Sempre lembro disso. Bom, e aí o Rodrigo falou sobre a notícia que a Organização Mundial da Saúde incluiu a síndrome de burnout como uma doença oficial, né, uma doença ocupacional, e que já vai trazer, né, inclusive mais pesquisa, mais respeito especialmente nesse assunto. Olha, alguém me disse aqui que o som tá baixo, mas eu estou com o microfone, inclusive. Vocês querem que eu tente com microfone ou sem microfone? Pois é, mas eu tô com o microfone, viu, gente? Ó, tá baixo o áudio. Então eu vou tirar o microfone, tá? Tá? Tirei o microfone, tá melhor? Doutor Leandro, você tá aí? Ó. Agora o áudio tá ok. Então tá bom. Então, ó, tchau o microfone e vamos em frente. Doutor Leandro Teles, neurologista, vai entrar já aqui conosco. Neila Rocha tá aqui comigo também. Sheila, o Dan, o Igor, a Maíra, minha querida amiga que está nos ajudando, eu, a Jaqueline Rocha, a Vivi Parra, a entendermos, né, todas as pessoas que estão nos procurando, pedindo ajuda, querendo entender o que é a síndrome de burnout, né? Então, o áudio então agora já está estabelecido. Muito obrigada pela presença de todos. Deixa eu ver se o doutor Leandro já está aqui. Aliás, se vocês quiserem já pensar em perguntas, fiquem à vontade. O doutor Leandro abriu esse espaço na agenda dele para conversar conosco, para a gente repercutir. Oi, doutor! Agora sim, hein, Isa? Obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui no seu Instagram, na sua live. O que manda pra gente hoje? Doutor, eu tô o dia inteiro assim, olha, me belisca para saber se eu não tô sonhando, sabe? Quando eu ouvi a notícia, né, uma amiga me mandou uma mensagem 9 horas, dizendo: Isa, você viu que saiu no Bom Dia Brasil uma notícia falando sobre a síndrome de burnout, a OMS? Na hora, doutor, eu não entendi direito o que estava acontecendo, sabe? Talvez eu ainda não consigo ter a noção real de como essa notícia vai repercutir aí em todos os setores da sociedade. Então, quando a poeira baixou, a primeira pessoa que eu pensei em fazer essa live foi você. Por quê? Nós tivemos uma experiência tão bacana no programa da Regina Volpato, lá no Mulheres, né, na Gazeta, e você foi um dos médicos que mais falou de uma forma carinhosa e acolhedora sobre a síndrome de burnout. Então, eu conheço muitos médicos
excepcionais. Mas como a gente está falando sobre cérebro, eu queria dar uma abusada, sabe? E colocar realmente os neurologistas, e não só os psiquiatras e psicólogos no debate. Queria muito ouvir a opinião e a sua visão sobre esse assunto. Obrigado pelo convite de novo, é uma honra. Queria te parabenizar pela democratização de conhecimento em relação ao burnout. Ter acompanhado seu trabalho nas redes sociais, está de parabéns. Produção de conteúdo de qualidade e abrangência, holístico. Então você tem comunicação, tem carisma, mas o mais importante é que você tem conteúdo e está aberta a outras visões e a discussão. Hoje eu recebi a notícia pela manhã e depois eu recebi o seu áudio com uma certa até empolgação. Para a gente também é um dia muito feliz, apesar dos noticiários terem sido tomados por notícias trágicas e tristes, como o acidente que aconteceu com o cantor, mas hoje teve essa notícia que foi a consolidação, a ratificação dessa decisão que já vem do final do ano passado para cá, do burnout, colocado como uma entidade nosológica no CID, que é o principal sistema de classificação mundial de doenças, né? A gente já vinha falando de burnout há alguns anos, você também há alguns anos, é uma síndrome que data de descrição de 1970, mas como você mesmo já fala, ela já é vivenciada pela humanidade desde que o mundo é mundo, desde que existe relação de estresse laboral com os cérebros, né? Então ela foi mudando de nome e agora ela ganhou o seu espacinho de protagonismo. E isso vai mudar tudo. Vai mudar a comunicação entre médicos, vai mudar o poder argumentativo de algumas pessoas que não acreditam, que menosprezam o esgotamento cerebral, vai mudar as questões jurídicas, eu vejo que isso é uma preocupação sua com relação a leis trabalhistas, regras previdenciárias. Então isso vai mudar o mundo aos poucos. O CID está de parabéns por trazer esta junta de especialistas e trazer critérios um pouco mais formais e objetivos, e isso vai levar uma onda que a gente não sabe onde vai parar, mas vai ser em algum lugar melhor do que é o que a gente tem hoje. Então eu estou aqui feliz e à disposição de vocês para discutir qualquer aspecto com relação ao CID. Maravilha. Então, nós vamos começar. Só para já antecipar, quando você fala sobre as questões jurídicas, doutor, amanhã eu vou fazer uma live às 14h com o professor e advogado Marcelo Valho, autor desse livro, Síndrome de Burnout e as Responsabilidades do Empregador, para a gente poder falar, então, o que muda, quais são os reflexos na questão jurídica quando a Organização Mundial da Saúde inclui a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Doutor, antes da gente começar, eu vi aqui na nossa live, aliás, muito obrigada pela participação de todos, chama aí alguém que você sente que precisa de ajuda, aproveita que esse assunto é muito importante a gente se aprofundar nele, não ficar só no raso, né, doutor? Olha, eu gostaria só de ler a seguinte frase. A notícia, né, como você mesmo disse, não é todo mundo que está sabendo o que aconteceu. Mas hoje, gente, a Organização Mundial da Saúde incluiu a síndrome de burnout numa lista, numa classificação oficial de doenças. E aí, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz o seguinte: esta é uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito. E eles fazem questão, inclusive, todos os médicos que chegaram a essa conclusão, que o estresse por outras causas, olha isso, como problemas financeiros ou familiares, não deve ser classificado dessa forma. Então, doutor, isso é super importante, porque muitas pessoas acabam perguntando, né? Eu estou estressado, será que eu estou com burnout? Olha, gente, eu posso dizer por mim e por algumas pessoas, já vou passar a palavra para o doutor, tá? Um estresse ocasional é uma coisa. Um estresse prolongado é outra. E é este estresse prolongado dentro do ambiente de trabalho que faz você estrangular o seu idealismo, fora todas as outras patologias. Doutor, nas suas palavras, o que essa notícia muda num todo? Muda muito, né? Na verdade, essa colocação da OMS é importante. Primeiro, dessa relação de causalidade entre o estresse crônico, demasiado, relacionado ao trabalho. Porque a gente vê uma certa promiscuidade no termo. Alguns falam, o burnout da mãe, ou o burnout do estudante. Então, não que não sejam formas de estresse e que isso não leve a repercussões cerebrais, metabólicas e psíquicas. Mas o burnout ele foi descrito inicialmente
e se desenvolveu esse conhecimento com relação ao estresse do trabalho. Quando você coloca esse limite, isso já é uma certa fronteira que a OMS coloca na divisão. Então, é uma doença, ou seja, tem que ter impacto na qualidade de vida, então tem que ter impacto psíquico, cognitivo, que é intelectual, e físico, tem que ter relação direta de causalidade com o trabalho, e isso importa, porque importa tanto para o prognóstico como para o tratamento. Você não vai achar um alívio com uma pílula mágica e nem com um afastamento transitório. Você vai ter que mudar de forma importante a relação que você tem com o trabalho. E você falou um negócio muito interessante, que é essa perda do entusiasmo com relação ao trabalho. Que a gente busca o trabalho para satisfação pessoal. Ninguém o faz só por dinheiro. E a gente dedica as melhores horas do dia ao trabalho. Eu acordo descansado, ativo, o meu pico de energia é dedicado ao trabalho. E eu geralmente faço isso com empolgação. Mas o burnout, ele causa isso, ele desumaniza. Ele leva a um distanciamento afetivo, pode levar a problemas de concentração, memória, criatividade, rendimento, pode me levar a uma sensação de exaustão, com baixa energia movida ao trabalho, coisa que eu não consigo recuperar com uma noite de sono, e ele vai alterando o funcionamento do meu corpo. Eu passo a não controlar muito bem nem as minhas funções gastrointestinais, o batimento do meu coração. O cérebro ele começa a dar sinais importantes de que uma doença mais grave está prestes a acontecer. É como um disjuntor que vai cair quando não é possível mais manter aquele nível de estresse. É uma doença que pode até ter uma manifestação aguda, mas é um processo crônico. Às vezes de meses a anos, onde a pessoa vai se adaptando, abdicando, não cria fronteiras de autonomia, privacidade, o trabalho vai entrando. Chega uma hora que, tratado com desumanidade, você passa a desumanizar o seu atendimento. Então é um fenômeno hoje epidêmico, muito frequente, principalmente num país como o nosso, onde bate a porta do trabalhador o desemprego de 11 milhões e as pessoas aceitam condições subhumanas ou de subrendimento, e o cérebro, como qualquer órgão, ele se esgota. O burnout não é só uma doença, ele é um mecanismo de defesa, onde você perde o rendimento, se esgota para que algo seja mudado. Perfeito, doutor. Mecanismo de defesa. Vou repetir, gente. Repete comigo. Mecanismo de defesa. Eu costumo dizer que o burnout é um freio. Ele não é o fim. Eu estou aqui falando com vocês, não tem nenhum parafuso caindo, né? Aliás, eu estou muito bem, doutor. E cada vez que eu me aprofundo mais sobre o assunto e vejo que há saída, melhor eu fico. E com o tempo, né, hoje mesmo alguém me perguntou, eu preciso realmente parar de trabalhar ou é melhor eu ficar sem fazer nada? Eu falei assim, olha, uma das formas do tratamento do burnout, né, dita aí por vários psiquiatras que me atenderam, é se afastar do ambiente estressor. Então, se o seu ambiente estressor, no caso do burnout, está em um dos seus trabalhos, porque a gente sabe que muitas pessoas acumulam aí trabalhos, né? Você vai ter que se afastar dele por um período. O tempo deste período é muito relativo. Eu fiquei 2 meses e 15 dias. Tem gente que vai ficar 6 meses. Eu tenho pessoas conhecidas muito próximas que já estão há mais de anos afastadas. Então, se afastar do ambiente estressor é uma situação. Depois disso, quando você fizer um tratamento, né, com remédios, terapias e essa mudança de estilo de vida que você falou, doutor, você vai ver que a vida continua e eu tô ótima. Eu costumo dizer o seguinte, eu só tive burnout, eu não sou burnout, né? Eu só estou continuando a minha missão de vida, que é aprender para compartilhar. Então, se muitos anos eu falei sobre previsão do tempo, eu agora estou falando sobre a síndrome de burnout, tá? Doutor, você falou sobre a questão do cérebro. Para quem não sabe, gente, o Dr. Leandro Teles, ele é autor de vários livros. Esse aqui, olha, O Cérebro Ansioso. Aprenda a reconhecer, prevenir e tratar o maior transtorno moderno. O cérebro, doutor, ele é visto com muitas dúvidas, muitas curiosidades, porque nas últimas décadas a força motora nos era exigida. E agora, com toda essa mudança evidente, a nossa força mental que está sendo exigida. Como é que você vê, doutor, a síndrome de burnout afetando os neurônios? Até que ponto ela afeta para fazer a pessoa mudar completamente de trabalho ou de vida? Ou isso é mito?
Não, não é mito, não. O cérebro ele é um órgão finito. Aliás, todos os nossos órgãos têm capacidade finita. O meu músculo, eu vou trabalhando, eu vou aguentando, chega uma hora que ele exaure, ele perde função para proteger de lesão. Quem já viu uma foto de uma imagem de um maratonista chegando no final da maratona, ele está esgotado, ele não consegue mais coordenar. O músculo, para não romper, ele baixa o rendimento. O fígado, ele metaboliza toxinas. Mas se eu continuo em contato com o álcool, chega uma hora que ele vai bloquear os meus sentidos. Por quê? Porque eu passei da capacidade de metabolização do meu fígado. O cérebro é igual. Você vai colocando estresse, ele vai reagindo. Você coloca estresse, ele vai reagindo. Mas se essa matemática energética fica desfavorável, ele bloqueia. Ele cai de um modo a te paralisar. Hoje o burnout é visto como uma crise energética de um órgão que gasta muita energia. Nosso cérebro ele pesa 2, 3% do nosso peso, mas ele gasta 20% da energia que a gente consome. E essa crise energética leva você a liberar uma série de hormônios, como cortisol, adrenalina excessiva. O cérebro, quando ele recebe guerra, ele responde com guerra. Ele pinta o rosto, ele atrapalha o ciclo sono-vigília, ele não tem mais energia para o sexo, ele começa a ficar confuso. Então o cérebro, ele tem que entrar na luta e fuga de vez em quando. Se ele entrar na luta e fuga de forma contínua, isto é insustentável ao longo de meses a anos. Então ele adoece. Pode adoecer com transtornos de ansiedade, pode adoecer com transtornos depressivos e pode adoecer desta forma de adoecimento peculiar que é a síndrome de burnout, que vai te levar ao bloqueio afetivo, que vai te levar a uma sensação de esgotamento, de estar exaurido, e vai te levar a baixa satisfação profissional. A gente sempre acha que o nosso cérebro é só consciência, mas o nosso cérebro ele tem mecanismos subconscientes, ele tem limite. Quando ele chega nesse ponto, ele fala, não adianta conversar com esse cara, porque ele não vai parar. Ele é perfeccionista, ele é workaholic, ele é um cara de alto rendimento, então ele bloqueia o cara. E às vezes faz isso de uma hora para outra. Então é complicado. A gente tem sinais, mas a gente não escuta. Muitos acabam tomando um comprimidinho para dormir, tomam um estimulante de dia e vai tocando. Ah, eu vou aguentar mais um pouquinho, pelo dinheiro, pelo cargo, pela carreira. Abdico daqui, abdico dali, para o exercício físico, não tenho mais válvula de escape. Por isso que a OMS fala, dificuldade de administrar o estresse. Eu perco válvula de escape. E o estresse hoje é demasiado. Porque a gente sofre muito assédio moral repetido e ansioso. Aquela coisa, ah, mas ele fica depois do trabalho. Por que você não pode ficar? Por que você não leva o celular e responde os WhatsApps fora do celular de serviço? Por que você não entra nesse processo de metas ou de regimes com hierarquia paralisada? O doutor está caindo. Opa, saiu do ar aqui, né? Agora sim. Quem esgotou aqui foi a internet agora. Acho que eu falei muito aqui. Doutor, volta um pedaço. Volta um pedacinho da sua fala que a gente perdeu uns 30 segundos, por favor. Vamos pegar estabilizar. Então, muitas vezes é isso. No ambiente do trabalho, você tem cargas horárias desumanas, relações humanas hierarquicamente bastante tóxicas, metas imbatíveis ou progressivas, essa coisa de você ter que vestir a camisa, levar trabalho para casa, e aí as pessoas perdem a noção de que estão entrando num ciclo vicioso que vai culminar na doença. Isso. Olha, doutor, eu quero só responder aqui algumas pessoas que estão nos escrevendo. Aliás, estamos aí com uma média de 200 pessoas. Isso é muito bacana para a gente poder entender melhor o que é a síndrome de burnout e o que é essa inclusão da Organização Mundial da Saúde com a síndrome de burnout na lista oficial de doenças pode impactar. Então, nos diagnósticos e nessa condução agora. Mais respeito, falando de saúde mental. Nós vamos compartilhar essa live. Está tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do doutor Leandro Teles. Eu estava agora lembrando, Neuro Leandro Teles, né, doutor? Isso mesmo, Neuro Leandro Teles, está todo mundo convidado. Isso. E aí, depois eu vou deixar também no canal do YouTube, tá, gente? Para vocês compartilharem aí com quem fizer sentido, com quem vocês perceberem que precisa de ajuda. Aliás, doutor,
já que eu falei, né, para compartilhar para alguém que precisa de ajuda, às vezes o nosso ambiente de trabalho é egoísta em perceber que alguém está precisando de ajuda, né, ver que a pessoa... A primeira coisa é estabelecer contato. A gente precisa de mais contato, de olhar nos olhos para poder perceber que alguma coisa está fora do normal. Essa nossa conversazinha superficial de tudo bem, como é que você está, tô bem, WhatsApp, cutuque, emoji. Então a gente precisa conversar mais. Não só sobre o que aconteceu, mas sobre como você vem se sentindo. Se você perceber mudança de comportamento, mudança de empenho afetivo, mudança de rendimento, é importante você criar um vínculo para que a pessoa busque informação e ajuda. Existem muitas formas de ajudar essa pessoa se você tiver proximidade. Levá-la ou orientá-la a um psicólogo ou a um médico, poder também, em fases mais leves, ajudar a pessoa a reorganizar o seu estilo de vida para criar os seus limites de saúde, limites de autonomia, de privacidade. Agora, para isso, as pessoas têm que ter um pouco mais de intimidade. A gente perdeu um pouco a intimidade, a gente fala pouco de sintomas psíquicos e a gente tem que, parece que sempre vender aquela imagem de super-homem ou de super-mulher. Nada nos aflige, não tem nada que a gente não recupere com uma noitezinha de sono. Tudo isso é bobagem. Na verdade, a gente tem que render a vida inteira. O nosso corpo tem que durar a vida inteira e o nosso cérebro tem que render a longo prazo. Hoje, o profissional é quase como um material perecível, onde a empresa acaba destruindo este funcionário e ele acaba fugindo de uma profissão para que ele foi treinado, para que ele procurou com entusiasmo, empolgação. Eu até falei com você uma vez que perde todos, né? Perde o profissional, perde a empresa, perde o país, que tem que manter a pessoa ou readaptada ou fora do mercado de trabalho. Então, ninguém ganha com burnout. Isso. Doutor, tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo de Brasília, aqui de São Paulo, já vi vários amigos aqui que estão nos acompanhando, então gratidão a todos vocês, aí quase 200 pessoas agora nos acompanhando. Bom, doutor, eu vou dar uma retomada, que nós estamos com o público muito rotativo, né? A gente está repercutindo a notícia da Organização Mundial da Saúde, que inclui o burnout na lista oficial de doenças. Doutor, dá a forma como vocês médicos fazem o diagnóstico, porque sempre há muita confusão, né? O que é depressão, o que é síndrome do pânico, e agora com a burnout, com doença ocupacional. O que isso vai mudar nos diagnósticos? A internet está um pouquinho quebrada, não sei se o pessoal está me acompanhando, mas vai mudar, porque vai facilitar, vai criar limites mais claros que definem o burnout, principalmente para o diagnóstico do não especialista e principalmente para o diagnóstico dos peritos, que muitas vezes não conhecem o termo e não conseguem criar a fronteira para poder fazer a melhor prática pericial. Então, você criar critérios do burnout vai mudar um pouco esta forma. Mas a doença continua tendo um diagnóstico clínico, pautado na história clínica, no nexo causal, na presença de alterações na esfera física, psíquica e intelectual, e o tratamento vai ter que ser um tratamento abrangente, mas que vai facilitar, vai. E vai melhorar também o empenho de recursos, a execução e a realização de leis específicas que possam proteger o trabalhador, porque antes a gente alocava num CID inespecífico, que era o Z73, que não dava muito direito legal, que era meio abrangente. Agora não, agora vai ser o QD86, burnout. Então, a produção de material e o impacto desse material na vida das pessoas vai ser diferente. E sabe que não é só o burnout. A vida moderna trouxe outros novos diagnósticos para doenças que a gente via anteriormente. Só para citar um exemplo, entrou agora a dependência por tecnologia, que é uma doença também moderna. E entrou outras afecções relacionadas à sexualidade, que também não era discutida antigamente. Então o CID ele tem que ser dinâmico, porque a sociedade é dinâmica. E a gente está atrasado, em 20, 30 anos, e hoje foi feita justiça com relação ao burnout. Doutor Leandro, teve aqui algo, né? Ah, isso não é loucura? Bom, posso responder? Essa é sua. Gente, é o seguinte.
Saúde mental não é fraqueza, não é frescura, não é mimimi, não é conversa fiada. Não tem burnout quem não é eficiente, competente. Então você vê várias características positivas te levando para a armadilha da competência. Que armadilha é essa? Eu vejo hoje, doutor Leandro, muitas empresas que remuneram os profissionais com mais trabalho. Sabe aquela coisa assim, nossa, parabéns pelo trabalho que você fez, então agora eu vou te dar mais trabalho. Ué, mas e aí? Aí como é que você fica nessa história, né? Então, levanta a mão aqui para mim, quem já viveu isso. Quando você faz um bom trabalho, e aí você está esperando um retorno financeiro e emocional, e aí seu chefe chega para você e te dá mais trabalho. Então, gente, o que foi sim taxado como loucura há muitos anos, hoje todos os médicos estão indo para o caminho da saúde mental. Semana passada, o cientista Miguel Nicoleles, que é um dos cientistas mais respeitados do mundo, ele é brasileiro, ele falou o seguinte, Leandro, vivemos as últimas 4 décadas falando da indústria do coração, né? Tudo é coração. A margarina é do coração, tudo é do coração. E agora, nós vamos ver a indústria do cérebro. Como você mesmo disse, o CID ele tem que ser dinâmico, né? Porque a sociedade é dinâmica, ou a gente não teve nenhuma mudança substancial nas últimas décadas. De acesso, cura não é frescura, não é fraqueza. Que a gente vive. São 8:55. Vamos mais uns 10 minutinhos? Eu queria que você retomasse, doutor, a questão dos neurônios. Se uma vez que você tem a síndrome de burnout, é possível retomar a sua energia, né? Esse seu entusiasmo, como nós falamos, porque o burnout ele estrangula o nosso idealismo. Então, você, como especialista aqui dessa caixa maravilhosa chamada cérebro, como é que você vê a recuperação e o tratamento do burnout? Ótimo. Queria te parabenizar por essa questão. Transtorno mental não é fraqueza, não é frescura, não é falta de Deus. Doença como qualquer outra. Precisamos parar com esse papo de negligenciar. Inclusive, o nome do meu novo livro é justo esse. É um livro sobre depressão. Depressão não é fraqueza, né? Lógico que burnout e depressão são coisas diferentes, mas mostra como transtornos da função do cérebro são tão doença como qualquer outro sintoma. E não só não é fraqueza, como às vezes é sinal de ter sido forte por tempo demasiado, ter negligenciado, abdicado, cumprido muitos papéis que não eram de sua essência e se afastado. Agora, Isabela, o burnout é uma doença da função, não da estrutura dos neurônios. Por isso que ele é plenamente... O burnout ele é uma doença da função cerebral e não da estrutura do cérebro. Então, o cérebro ele perde função por um tempo variável, geralmente em torno de meses. Então, para fazer o caminho de volta, não é com 1 semana, nem com 2 semanas, ele vai precisar ser convencido de que você pode se capacitar e se apaixonar novamente pelo trabalho, pela produção, num outro ritmo, num outro jeito, como você convenceu ele no começo, se apaixonando e mostrando, a gente vai conseguir fazer alguma coisa que a gente consegue sustentar ao longo do tempo. Mas você pode sair até melhor do que você entrou. Doença nenhuma só tira. O burnout, ele não só tira. A depressão também não, nem a ansiedade. É uma oportunidade de você sair melhor do que entrou. Não só com você, porque fazer as pazes com você é uma obrigação, mas é importante que você também não dissemine o burnout no outro. Porque a gente nunca se vê como causador do burnout no nosso ambiente de trabalho. Mas alguém também está provocando isso. Então é impressionante como a gente às vezes tem dificuldade de entender que a gente também premia por excesso de trabalho, que a gente também coloca cargas horárias bizarras, que a gente também tem baixa tolerância ao erro, a gente também desumaniza. Então, cuidado, é um ciclo, e viver em sociedade é ser causa e efeito dela. Então, você pode sair melhor do burnout se você fizer um tratamento duradouro, abrangente e completo.
Pode ter remédio? Pode. Pode ter psicoterapia? Certamente vai ter. Mas você vai ter que mudar a relação com o estresse. Você vai ter que voltar a viver aquele estresse do bem, que é o estresse que vem impulso, que é um estresse que é seguido de uma fase de descanso, de recuperação, porque só assim você vai ter sustentabilidade. Senão você vai acabar cada vez mais cedo. Igual um jogador de futebol que joga infiltrado, que volta da cirurgia antes da hora, que joga 3, 4 vezes por semana. Com 30 anos ele está absolutamente fora do mercado. Mesma coisa vale para o seu cérebro. Então, se relacionar com o estresse, não ser nem causa, nem efeito de estresse demasiado, desnecessário, você vai estar fazendo um bem a você e a toda a sociedade. Eu amei a sua frase, gente. Tá vendo? O doutor Leandro é um negócio. Cada dia que ele conversa comigo, mais eu descubro coisas incríveis. Você disse, né? O burnout, ele afeta a função cerebral momentaneamente, né? E não a estrutura cerebral. Então, quando você diz, você pode sair melhor do burnout, concordo assim embaixo, que é como eu me sinto. Né? Quando eu digo, o burnout é um freio, porque você não consegue fazer uma viagem, por exemplo, só acelerando o carro. Você vai ter que fazer uma pausa para, de repente, não tomar uma multa e não colocar as pessoas em risco, nem a sua saúde. Eu costumo esse exemplo para o nosso trabalho. O burnout, ele é um freio, vê a rota. Eu, doutor, adorei. Eu estou realmente melhor, sabia? Muito melhor. Estou fazendo acompanhamento com remédio, estou fazendo acompanhamento com terapia, psicoterapia, meditação, tudo que eu já fazia antes, né, de ter o diagnóstico, e estou me sentindo muito bem. Doutor, você me disse, aliás, alguma pessoa que escreveu assim, a doença cura. Eu acredito que a cura, gente, está num conjunto de elementos, assim como o burnout é também provocado por um conjunto de elementos. Eu descobri, doutor, um traço comum em mais de 1000 pessoas que me escreveram, que é a infelicidade. Não tem burnout quem está feliz no trabalho. Isso você pode, quem está nos assistindo, interpretar da maneira como você quiser. Porque mesmo aquelas pessoas que dizem, não, eu estou feliz ou eu sou feliz, mas se estão desenvolvendo burnout é porque estão tendo um retorno muito diferente daquele que deveria, porque a desvalorização realmente é uma sensação que dói demais, sabe, doutor? Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre prevenção. Quem está nos acompanhando e quem vai também acessar esse conteúdo depois pelo YouTube, o que você, como o mestre aqui do cérebro, né, com 3 livros publicados, falando sobre essa caixa mágica, o que você recomendaria como prevenção? Primeiro que não tem nenhuma receita que vai valer para todo mundo. Existe um grau de individualidade, de talento, de essência. Então, a primeira coisa, você precisa criar limites. Você precisa criar limites da privacidade. A partir daqui, o trabalho não entra. A partir daqui, eu vou exercer coisas que me fazem feliz e sempre me fizeram. Isso é importante para você garantir a felicidade no ambiente de trabalho. Jamais abdique do seu sono, do seu repouso, jamais abdique do tempo de atividade física, não abdique de ser protagonista da sua vida, da sua história. Porque as pessoas vão tentar descer scripts goela abaixo. Isso vale para o trabalho, vale para relações pessoais, para a família. Então você precisa criar limites para você não perder o real motivo pelo qual você iniciou aquela caminhada. E é muito comum que pequenos desvios, por longo tempo, te coloquem numa condição absolutamente longe daquilo que você imaginou. Então, pequenas guinadas também te trazem para a rota, para o caminho de volta. O burnout pode ser este recado. E você não precisa esgotar. Se você tiver com dores, com alteração gastrointestinal, distúrbio de sono, irritabilidade, quando você já vai para o trabalho com receio, com medo, aquela síndrome do domingo, né, onde você já vai voltar para aquele lugar, quando você vai trabalhar pensando na hora de ir embora, ou pensando no final de semana, é porque alguma coisa já está fora do normal. Você está trocando tempo por dinheiro. E existe uma variável oculta aí, que é a sua saúde mental. Sempre que você troca tempo só por dinheiro, a sua saúde mental ela é rifada automaticamente. Você tem que trocar por satisfação, rendimento. Para isso, você tem que ter voz ativa no seu trabalho. Limite de tempo, para poder durar pela vida toda. Ainda mais agora, que as pessoas vão se aposentar cada vez mais tardiamente,
é importante que o seu cérebro dure com competência, qualidade e que você possa ser um gerador de felicidade e não um consumidor da felicidade alheia. Adorei. Ó, doutor Leandro, gente, que espetáculo. Quando você fala como a gente vai criar limites, né? Eu me lembro, para a gente já partindo para uma conclusão, doutor, que muitas pessoas me questionavam, até me questionam até hoje, assim, o problema é que você trabalha de madrugada. Mas eu amo meu trabalho, eu trabalho 12, 13 horas. Gente, como o doutor falou, não tem uma receita para todos, não tem uma origem do burnout para todos. É sempre um conjunto de fatores. Então, quando você dá mais do que você tem, é óbvio que isso vai faltar. E isso vai causar uma consequência. Quando mágica, aí o bicho pega. A gente tem que lembrar o seguinte, quantas pessoas eu ouço que tem gastrite? Ou que está com problema gastrointestinal? Doutor, como é que é aquela frase que o intestino é o segundo cérebro? É isso mesmo. Não é? Aí, gente, olha como Deus é maravilhoso. Aí você tá lá, tá naquele estresse, você tá trabalhando, não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo comer. Aí tem o quê? Uma constância de dor de estômago, o intestino não funciona, ou tá muito solto, ou tá muito preso, e tá tudo normal, né, doutor? Porque a gente acha que tudo isso é normal. Eu vivi isso, e eu me lembro que se eu tivesse identificado esse problema gravíssimo gastrointestinal que eu tive, de repente não teria chegado aqui. Então eu falo que quando Deus te dá te chama atenção pelo intestino, pelo seu estômago, ele está querendo te poupar daqui. Você concorda, doutor? Concordo. E é isso mesmo. A doença está do pescoço para cima, mas muitas vezes os primeiros sintomas surgem do pescoço para baixo. Queda de cabelo, problemas de pele, dores de cabeça ou musculares, transtorno de sono, baixo rendimento sexual. Quando a energia começa a falhar, começa a bugar. Inclusive o sistema imunológico. Tem pessoas que começam a pegar mais infecções, mais gripes, ou aquele herpesinho labial. Tudo isso é um jeito do cérebro falar e a linguagem dele a gente tem que saber traduzir. Porque senão a gente vai passar no gastro, no cardiologista, e vai passar, não é nada, não é nada, não é nada. E aí ele vai dar o golpe de misericórdia, que é o esgotamento cognitivo. Lapso de memória, robotização, desumanização, baixo rendimento, e muitos acabam tendo que ser afastados porque não ouviram meses ou anos de sintomas físicos que já eram decorrentes do mau gerenciamento cerebral. Muitos tomam antiácido, tomam remédio para dormir, estimulante sexual, excesso de cafeína, é muito comum, pessoas que tomam 5, 6, 7 cafés para manter aquele rendimento. Nada contra a pessoa querer render um pouco mais, mas é render, voltar. Render, voltar. A pessoa não pode ficar neste limite. Ninguém consegue entregar este dito máximo. Você não pode ser escravo dessa dita excelência e competência acima de tudo. Você vai entregar por pouco tempo, porque logo você vai pegar ódio e fobia com relação à sua profissão. Hoje eu vejo muitas pessoas na área da saúde com uma baita vocação e um baita treinamento que estão fora do mercado. Vejo muitos professores com uma baita formação fora da sala de aula, readaptado. Vejo isso em TI, vejo isso em auxiliares de cozinha. Então, hoje, você precisa cuidar da saúde mental, porque você precisa de produtividade ao longo do tempo, longo prazo. Para isso, você tem que aprender que você vai ter que entregar, não tudo, mas o que dá para entregar naquele momento para manter a sua saúde e a sua sanidade. Criar esses limites é obrigação. É fácil? Não é. Porque tem desemprego, tem concorrência, mas a gente precisa começar de algum lugar. E é importante que você reflita isso desde a época que você está escolhendo a profissão, desde a sua entrevista de emprego, colocando claro que se eles querem um profissional como você, alguns limites precisam ser respeitados. Doutor, se a gente abre muitas páginas no computador, o computador trava. Né? Então, por que será que a gente quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Né? Muitas pessoas precisam de 2 trabalhos para poder arcar com as suas responsabilidades financeiras, né? Então, quando a gente tem uma pane, quando a gente tem esse freio chamado burnout, ou outros freios, gente, tá? A síndrome de burnout é só uma das questões adquiridas no ambiente profissional. Vocês se lembram da Ler,
Eu costumo dizer que o burnout é a nova ler. Então, você tem outras patologias associadas ao ambiente de trabalho. O burnout não é exclusividade. Então, eu acho o seguinte, por mais que a gente reconheça que são mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, saúde mental é saúde financeira das empresas. Não adianta você ficar preocupado com esse assédio moral que às vezes os seus chefes fazem, dizendo, se você não fizer, tem uma fila querendo colocar uma pessoa nova. Então, assim, não é bem assim, tá, gente? Quando alguém te fala assim, se você não fizer, vai ter outra pessoa que faça. De repente, você está recebendo uma chance de mudar de rota e tá lá agarrado naquela decisão antiga, né, doutora? Exatamente, concordo plenamente com você. E se você reconhecer que no seu ambiente muitas pessoas têm adoecido, é hora de levar isso às entidades superiores, porque o ambiente está doente, o ambiente está patológico. Quem for colocado neste ambiente irá, mais cedo ou mais tarde, adoecer. Não vai adoecer, talvez, quem já esteja doente antes disso, mas quem tiver sanidade e quem for realmente ligado com competência e execução, vai adoecer. Então é muito importante que o RH discuta isso, que sejam feitas ações preventivas de orientação, e para isso eu acho muito importante o papel do médico em comunicar com a população, e pessoas como você, que possa democratizar o conhecimento, e eu também acho que o trabalhador precisa de uma certa proteção jurídica, que isso tem que ser discutido também em termos legais, para que ele não seja rifado, tanto da parte física, isso graças a Deus já tem diminuído um pouco, mas da parte mental. Porque hoje muitos trabalhadores são rifados do ponto de vista cognitivo e a gente precisa de proteção em várias esferas. Desde conhecimento, cultura médica, até leis que levam à proteção, como estabilidade pós-afastamento, como tempo suficiente de afastamento, como mudança de cargo e postura, e até como resposta da empresa quando muitos casos de burnout forem identificados. Porque isso é uma questão de sociedade. A gente vendeu muito essa história de Deus ajuda quem cedo madruga, tempo é dinheiro, tem que vestir a camisa. Então, a gente precisa desfazer um pouquinho para começar a tirar qualidade, e não tempo. Qualidade, e as pessoas precisam trabalhar hoje a vida toda. Então, as pessoas vão ter que trabalhar até os 60, depois até os 70, até os 80. Para isso, elas precisam ter condição. O profissional não é um item de fácil reposição. Ele não é um material de substituição como você faz com uma engrenagem. Ali tem um ser humano, tem uma família por trás, tem tempo de treinamento, tem questões de empatia. Então, se você quer um atendimento humanizado, você precisa humanizar a relação profissional. Doutor Leandro. Meu Deus, seu fã-clube hoje vai aumentar muito. Doutor, perfeito. Assino embaixo. Quando você fala sobre as questões jurídicas, eu quero só lembrar, então, quem está nos assistindo, que amanhã, notícia maravilhosa hoje da Organização Mundial da Saúde, que inclui a síndrome de burnout na lista. Amanhã, às 2h, doutor Leandro, também convidado para falar sobre as questões legais, nexo causal e tudo mais. Outra coisa, eu vi aqui que o doutor Gustavo Omena, o psiquiatra lá de Maceió, está conosco. Doutor Gustavo, muito obrigada pelo seu apoio. Você sabe, Leandro, que eu tô chique, né? Porque sábado eu vou palestrar com o psiquiatra Gustavo Omena e mais um time de especialistas sobre síndrome de burnout e prevenção. Eu tenho me dedicado bastante a esse assunto. Quero dizer que eu não sou contra as empresas, pelo contrário, gente, eu amo trabalhar. Eu sou a favor do humano. Então, a gente também tem que ter um olhar de muita compreensão para os RHs, que também estão reaprendendo esse novo modus operandi, né, doutor? Então, tá tudo certo, a gente precisa trazer esse assunto mais para o debate. Para encerrar, doutor, eu queria que você falasse do lançamento do seu livro. Quando vai ser? Que tema você vai tratar? Eu estarei lá, com certeza, né? Vamos lá? Você é uma convidada super especial e a sua presença vai engrandecer o evento. Dia 10 agora de junho, é uma segunda-feira, a gente vai lançar o livro Depressão Não é Fraqueza. É um livro de 300 páginas, onde a gente fala com o leigo, uma linguagem direta,
sobre a distinção entre tristeza e depressão, sobre as formas de depressão, sobre prevenção, sobre técnicas de enfrentamento. E essa noite vai ser muito especial. Vai ser na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, número 2073. Lá em cima, no Teatro Eva Herz, vai ter uma palestra que eu vou ministrar sobre depressão, sobre o livro, das 7 às 8 horas da noite. Seguindo a palestra, a gente vai ter a tradicional sessão de autógrafo, fotos, coquetel, vai ter os trovadores urbanos, vai ter a simpatia da Isabela Camargo também ali no nosso evento. E vai ser uma noite, como sempre, de grandes reencontros e de muito debate com relação à saúde mental. Todo mundo está convidado, o evento ele é gratuito, aberto ao público, e também convido os seguidores, os meus seguidores, a seguir a Isabela, e os seguidores da Isabela, que quiserem me seguir no Instagram e no Facebook, Neuro Leandro Teles no Instagram, Neurologista Leandro Teles no Facebook. Muito importante essa troca de informação, eu acho que isso acaba complementando, e eu queria te convidar para fazer novas lives aqui comigo, inclusive no meu Instagram. Sim, convite aceito, doutor. Para mim, uma das áreas mais apaixonantes é a neurologia, é a neurociência, que tem mostrado coisas fabulosas, né, para a nossa evolução intelectual, pessoal e profissional. Doutor, então esse conteúdo vai ficar lá disponível no meu canal no YouTube, Dá um Tempo, por Isabela Camargo Real, e nós estaremos em conexão sempre. A sua página no Instagram também tem muita informação relevante. Faço um convite também para quem está nos acompanhando. Se ficou alguma dúvida, e sempre fica, gente, procure um neurologista, psicólogo, psiquiatra, o pastor da igreja, mas procure alguém. Não sofra sozinho, não sofra calado, porque a saúde mental, ela precisa de acolhimento, precisa sofrer sozinho. A gente pode te ajudar aí a reencontrar o seu caminho, a sua paixão, a sua vontade de viver ou seu entusiasmo, como o doutor falou. Doutor, gratidão. Eu amo essa palavra, aliás, entusiasmo, né? Vem de cheio de Deus, entusiasmo, cheio de Deus. Então, essa energia, essa força, essa gana, essa libido, essa vontade de viver e realizar. Parabéns mais uma vez, achei muito legal essa ideia da live. Boa live amanhã, vou acompanhar da parte jurídica e linda palestra no final de semana, vou estar acompanhando também. Você merece o espaço, o protagonismo, e conte aqui com esse amigo e esse fã para quando você precisar. Obrigada, doutor. Um beijo, gratidão, até breve. Até mais.